Prosseguindo o livro O Sacerdócio de Cristo, a Revelação Eterna, capítulo 26, o homem obstinado. O homem corrompido por Satanás afasta da esperança eterna. Pouquíssimas são as pessoas que recebem a verdade. Atualmente, nós, tribos dos filhos de Israel, vivemos nas promessas de Abraão. Esta é a hora em que os dias finais se aproximam, porque a desolação é chegada aos habitantes da terra. O inimigo tem implantado nas pessoas o ensino enganoso. Quem nele acredita abusa do próprio destino. Depois que a mente se cauteriza, dificilmente o arrependimento acontece. Saiba que Jesus fortalece a fé pelo compromisso. O ensino errado, mesmo respingado na Bíblia, quem deposita confiança nele, precisa saber para onde querem levar a tua alma. Aqueles que subestimam o bom conselho serão destruídos. O sábio Salomão disse: quem não escuta conselho é um bruto. Provérbio 12:1. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é brutal. Os jovens precisam ser aconselhados, pena que nessa idade se dedicam à vaidade e à distração inútil. Por essa razão, o sofrimento chega sem misericórdia. Hoje, se fizerem certo, poderão chegar a Deus para obterem vitória. Infelizmente, o inimigo trabalha para os jovens não serem avisados. Para suceder bem nas suas investidas, os controla para dar resposta ruim aos que desejam ajudá-los. Depois disso, as pessoas que lhes apoiam de algum modo desistam. Esse tempo da juventude é muito importante. Basta ser usado por Deus para triunfar espiritualmente. A experiência de uma pessoa humilde alegra quem a ouve. Quanto ao que age opostamente, constrói o próprio caminho e certamente cairá nele. Cristo, o sumo sacerdote, vivendo aqui, afirmou: eu sou o caminho. Ali provava que as religiões ou repartições traçariam seu próprio destino. A estrada espiritual que o homem constrói tem muitas paradas, porém a última se chama abismo eterno. Alguém, porventura, obterá salvação estimulando o pecado? Terá presente de Deus pregoando testemunho enganoso? Não. O pecado perecerá na pessoa sincera. Quem muito apoia a iniquidade tem coração tenebroso. Esse cairá, a menos que autentique o sacerdócio de Cristo para a sua salvação. A humanidade está espiritualmente presa, mas a cadeia está aberta. Jesus, se tornando sumo sacerdote na cruz, abriu a cela para todos. Agora deverá decidir se ficará ou sairá da prisão. Só o presídio estar aberto, já somos privilegiados. Antes de o Filho de Deus se manifestar em carne, não havia escolha. Todos estavam trancados na cela, porque sendo pecadores, não poderíamos nos redimir, e a prática, agindo, procria a morte. Todo homem que recusa a presença de Deus não prospera. Quem se autodeclara longe dele, esse perecerá. Mas os cristãos firmados no Senhor vencerão. Todos que atropelam a verdadeira fé, se vencerem, foram a moral e a fama que o levaram à vitória. O Eterno anima os filhos, mas quem o resiste erra profundamente. Os guardiões da verdade são agraciados e por essas atitudes serão contemplados no céu. O plano satânico segue, mesmo Cristo sendo o eterno sacerdote. A alma que procurar o demônio ficará desolada. As forças maléficas atuam na terra
porque os homens desobedecem à palavra. Esses trocam a verdade pela vaidade, ignorando o eterno, porque seus entendimentos estão adulterados. Todos que recebem a Satanás perdem a cidade santa, a Nova Jerusalém. Novamente reitero, aqueles designados a seguir o Evangelho eterno obedecem a Deus conscientemente. O homem forte pensa dominar o fraco. Muitos já caíram nessa armação. Os pobres são vítimas da sociedade. Indefesos são e ninguém os defende. A humanidade precisa saber que a sentença do Todo-Poderoso virá para varrer o lixo da história. Quem abraça a iniquidade afasta de Deus. O que possuir mente fragilizada desdenha da palavra. Aquele que confia no homem obstinado descansa nas coisas do mundo e encontra Satanás. Todo homem temente a Deus encontra paz, dali receberá seu galardão. Quem é pobre de espírito examina a alma e encontra guarida. O que exalta o próprio feito, não há unção nele, pois ninguém será agraciado pelo Senhor da exaltação, porque caminhos tortuosos geram blasfêmia contra Deus. Quando diz ser pobre de espírito, estabelece uma decisão, carrega o próprio fardo e engrandece a Jesus. Você pode ser entendido, mas muito pouco fala das obras positivas. Portanto, é considerado tolo. Apenas em multidões de palavras procria a tolice. Existe quem, se fazendo de tolo, será chamado prudente, pois quem publica seus feitos, esse fracassa. Aos jovens, um esclarecimento. Todo jovem longe do Senhor perde a razão, pelos duros desejos se corrompem. Quando o coração está envenenado, até a alma lamenta. Quem deixa o autor da salvação acha sofrimento. Agindo contrário, o que busca entendimento ficará farto. A maioria dos jovens é arrastada aos prazeres do mundo. Assim a alma dilacerada dificilmente vencerá, porque o desejo mundano sempre sufoca. Pode alguém escapar do sedutor, levando o outro Jesus? O homem que se manter limpo de coração será brevemente visitado. A sabedoria edificante provém do eterno, e quem a conseguir fugirá do pecado. Uma boa atitude será apreciada, e Deus, na sua plenitude, aplica a justiça. Quem resistiu sábio argumentado, cairá e não haverá quem o levante. Porventura alguém terá recompensa multiplicando palavras? O que for desafiado no entendimento envergonha o espírito que precisa se calar. Se a sabedoria natural provier de Deus, onde estará o demônio? Do mesmo modo, o pobre de espírito entristecido, só Jesus, o sumo sacerdote, o confortará. O homem natural pode ser discernido, porque é controlado. A pessoa que recebe Jesus aplica sua palavra no coração e ela o transformará. Enquanto tais coisas não acontecerem, a vontade do mundo segue imperando nos filhos da desobediência. O entendido, quando provado, será iluminado. Todo homem perdido só vê trevas. Com estas palavras, importa mais o sábio com respostas que o tolo rico privilegiado. O avarento, quando fortalece, seus opositores celebram. Igualmente, alguns que se afastam de Deus, esses perdem a fé
e não conseguem retornar. Quantos pais não levam a família para Deus por testemunharem falso? Por culpa deles, o bom destino dos filhos termina. Quando a casa está desordenada, será rapidamente destruída. Como o sol que ilumina a terra, aquela família certamente tombará. Deus chama a liderança da família e o faz sacerdote. Só que bons resultados virão obedecendo às regras. Não fazendo, ainda possuindo boas intenções, será facilmente banido. As famílias triunfam quando Jesus, o sumo sacerdote, as governa. Muitos, por ignorarem isso, caem e depois culpam o destino. A família que encontrar o sumo sacerdote Jesus, essa obterá vitória. O lar que subestimar o Eterno terá pai contra filho e vice-versa. A casa será coito de demônio. As decisões nela serão ovos de serpente. Um péssimo pai de família constrói sua casa na areia. Vindo o vento e a chuva, logo a roerão, por estar sem alicerce. Uma vez o Senhor falou: se você não estudar a palavra, certamente perecerá. A conduta pecaminosa é chamada libertinagem, por incitar o homem contra Deus. O inimigo destrói o lar que rejeita a verdade. No começo parece festa, porém simboliza a árvore sem fruto que secará muito breve. Na falsidade, muitos trafegam e terminam mal. Porventura, alguém já triunfou enganando a criatura de Deus? O homem precisa se preparar para construir família. Nada tão perfeito quanto convidar o Eterno para junto dele, porque ninguém se adaptará sem o sumo sacerdote Jesus. Todo homem deve disciplinar o corpo, a alma e o espírito. Para isso ocorrer, é necessário abandonar o hábito de subestimar a palavra. A família, para prosperar, precisa autenticar o sacerdócio de Cristo. Ser crente até Satanás é, mas estremece ouvindo a verdade. Todos, sendo cristãos ou não, deverão unir-se aos irmãos tribos dos filhos de Israel. Assim verão por mérito os filhos crescendo e recebendo o Senhor, autor e consumador da fé. Esses poderão presenciar horas difíceis, mas não fracassarão. Pelo contrário, se fortalecerão nesse evangelho eterno.